Oi, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a tia Gabi. Estamos aqui para mais um culto on Fire Kids. Gente, a tia girou e toda vez a tia gira e cai. Vocês veem lá no erro de gravação. É muito engraçado. Bom, gente, a tia está aqui hoje para ler um versículo muito legal para vocês. Mas antes eu quero saber de vocês. Vocês estão bem? Vocês estão felizes? Eu estou muito feliz de estar aqui mais um dia com vocês. Mais um culto que se inicia. Amém? Então, para começar, a tia vai ler para vocês lá em Salmos 9, que diz assim: Ó Senhor Deus, eu te louvarei com todo o coração e contarei todas as coisas maravilhosas que tens feito. Por causa de ti, eu me alegrarei e ficarei feliz. Cantarei louvores a ti, ó Deus Altíssimo. Gente, esse é o quê? É o segundo domingo do mês. A tia, no último culto, a tia falou assim: Feliz 2021, mas não é Feliz 2021, é 2022, né? Mais um ano se inicia, mais um ano de coisas maravilhosas que o Senhor vai fazer na nossa vida. E aqui diz: contarei todas as coisas maravilhosas que tens feito. Bom, Deus, Ele tem feito coisas maravilhosas. Eu creio que nesse ano de 2022, o Senhor vai fazer outras coisas maravilhosas, mais ainda. Mais coisas boas, cada vez mais. Porque Deus, Ele é bom o tempo todo. E o tempo todo Deus é bom. Então hoje eu quero te convidar a se alegrar na presença do Senhor. Eu quero te convidar aí a se despreguiçar, se você estiver aí sentado ou deitado, a sentar, a se levantar para assistir o culto. Muito feliz, porque o culto hoje vai ser top e cheio da presença do Senhor. Amém? Então, que vocês venham se alegrar e agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele vai fazer, porque o Senhor é bom e a sua fidelidade dura para sempre. Um beijo da tia Gabi e amo muito vocês. Tchau, crianças, e continua com o culto aí. Oi, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a tia Alanis e eu estou aqui para o quê? Para dar os recados da semana. Nossa semana começa na quarta-feira com o quê? Com o quê? Com a célula. Nós temos células nas quartas-feiras. Tem uma célula que acontece às 7 horas, que é a da tia Sabrina. Então, se você não pode ir às 8, procure a tia Sabrina, que a célula dela começa às 7. Mas as demais células são às 8 horas. Então, procure alguém do Ministério Infantil, se você não faz parte de uma célula, alguma tia do Ministério Infantil, ou nos mande um direct lá no nosso Instagram, ou procure a tia Su, que nós iremos direcionar você a uma célula. E as células são maravilhosas, as células são tops. Temos muita coisa legal. A tia não vai te contar para você ficar com curiosidade de participar de uma célula, mas acontecem muitas coisas legais, muitos momentos de comunhão que nós passamos uns com os outros. Então, não perca, corra, participe de uma célula que é, maravilhoso. No sábado, nós temos o quê? Discipulado em grupo. Isso mesmo, discipulado em grupo. Aqui na igreja, começa às 10 horas da manhã e está recheado também de coisas, muito legais do reino de Deus, para vocês aprenderem mais sobre a Bíblia, mais sobre Jesus. Então, não fique de fora. Fala para o seu papai, para a sua mamãe te trazer no sábado, às 10 horas da manhã, aqui na igreja. E às 11, nós temos coral. Para você que quer cantar, desenvolver seu dom no reino de Deus, vem para o coral, que também é um momento muito bom. Não fique de fora. Então, discipulado em grupo às 10 e o coral às 11. E no domingo nós temos culto. Isso mesmo. Às 9 da manhã, nós te esperamos aqui na igreja, lá embaixo, na nossa sala, onde os cultos estão sendo tremendos, maravilhosos. Creio que você e muitas outras crianças estão recebendo aquilo diretamente que o Senhor quer falar com vocês. Nós temos às 9 e às 17 horas, no período da tarde. Então, se você não pode vir de manhã, você vem às 5 da tarde. E se você não pode vir às 5 da tarde, você vem de manhã.
Fala para sua mamãe, mãe, quero ir pro culto, quero ir pro culto, quero ir pro culto. E venha pro culto, porque é um momento de vocês com Deus. É um momento onde vocês cultuam o Senhor, um momento onde vocês entregam a sua melhor adoração para Deus. Então vem, porque é um momento especial. Lembrando que às 17 horas tem o quê? Esse culto aqui, ó, para vocês. Às 17 horas, 5 da tarde, sai no canal da igreja esse culto aqui, ó. É um momento onde eu e outras tias venhamos aqui. Não sei se está certo, se estiver certo, vocês me dão ok aí nos comentários. Se não tiver, vocês falam, tia, ó, você falou errado. Me chama lá no particular, se eu falei errado essa palavra aí, que às vezes a dicção da tia não é boa. Mas é um momento onde nós estamos aqui para falar para vocês sobre o reino de Deus, sobre as coisas de Deus. Então não perca, compartilha muito. A tia Gabi sempre fala que o ato de compartilhar é um ato de você evangelizar um colega. Então compartilha o link desse vídeo, comenta muito, deixa o like, manda para sua mãe, para seu pai, para seu amigo, para sua professora, para seus colegas da escola, para sua família. Manda para todo mundo, beleza? Então não perca, hein? Vem aqui, 5 da tarde, é um momento muito importante. Crianças, tenham uma ótima semana, um beijo e tchau! Oi, crianças, tudo bem com vocês? Tia Sabrina na área e nós estamos iniciando mais uma palavra. Mas antes, me contem aí, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Faz um tempinho que a tia não aparece, eu acho. Eu acho que eu apareci na semana passada, né? É que a gente grava assim, gente, é muito complicado. Mas então, eu espero que vocês estejam muito bem. A gente aqui está muito bem também, graças a Deus. E hoje a gente vai falar de um tema muito legal. Eu sempre falo que as palavras são legais, porque a palavra de Deus, ela é legal. Ali Jesus, ele fala aos nossos corações. E hoje a gente vai falar justamente sobre ele. Jesus no jardim. Então, se vocês querem saber mais, continua aí com a tia. Então, simbora! Então, vamos lá, crianças. Para a gente poder ter o contexto de Jesus no jardim, a gente precisa começar um pouquinho antes. Jesus, ele estava ali com os seus discípulos e ele começou a falar sobre que era a hora de que ele precisava ali morrer na cruz, né? Ele não usou esse tema, mas era isso que ele queria dizer. Jesus, ele iria para a cruz e ali ele disse que muitos seriam infiéis a ele, como Pedro. No entanto, que Pedro, ele fala assim, não, Senhor, não vou ser infiel ao Senhor, a gente vai continuar com o Senhor, né? Seja onde o Senhor estiver. Porém, Jesus ali fala para Pedro, Pedro, você não acredita, você me negará 3 vezes. Ali Jesus, ele já deixou Pedro avisado. E Pedro ficou bravo, hein, gente? Ele falou assim, não vou negar você, Jesus. Só que o momento aconteceu. Pedro, ele negou Jesus 3 vezes. E aquilo que Jesus falou era real. Só que antes de Pedro negar a Jesus, Jesus, ele foi pro Getsemane. A gente conhece, né? Tem até uma música que a gente estava cantando antes. No Getsemane foi que meu Jesus orou, gente. Eu não vou fazer porque o tom é muito alto. Mas aí, Jesus foi pro Getsemane. E quando Jesus, ele chegou lá, ele levou 3 discípulos. Que foi Pedro, Tiago e João, se eu não me engano. E ali Jesus, ele foi pro Getsemane fazer o quê? Orar, porque logo ele morreria por todos nós na cruz. Então imagina, logo ele cumpriria o seu propósito aqui na terra. Jesus, ele morreria na cruz e ali a gente receberia a salvação através da vida dele. E Jesus, ele estava muito angustiado, ele precisava orar. E eu quero focar muito nessa tarde com vocês sobre isso, que Jesus, ele precisava orar. Porque ele passaria por um momento difícil. E muitas vezes nas nossas vidas a gente passa por momentos difíceis e a última coisa que a gente vai pensar é em orar. Sendo que deveria ser a primeira coisa que deveria vir à nossa mente. Aí talvez você pense, tia, mas eu não tenho tantos momentos difíceis. Mas os momentos difíceis que você tem, a primeira coisa que você deve fazer é orar. Jesus, ele nos ensinou isso, principalmente nesse episódio do Getsemane. E ali ele disse aos seus discípulos que era para eles intercederem também por Jesus. Porque logo ele cumpriria o propósito dele. E Jesus, ele foi orar ali, ele chorou bastante. Até uns estudiosos dizem que Jesus, ele estava tão angustiado, tão aflito, que ele suava gotas de sangue. Então olha para você ter ideia, Jesus, ele suava gotas de sangue de tão agoniado que estava o coração dele. Porque logo ele morreria por cada um de nós na cruz. E sabe o que os discípulos estavam fazendo? Enquanto Jesus estava suando gotas de sangue ali desesperado, Jesus encontrou os seus discípulos dormindo. E muitas vezes isso acontece conosco. A gente passa por um momento difícil na
na nossa vida e a gente prefere dormir, a gente prefere fazer qualquer outra coisa. Às vezes a gente fica com o coração angustiado por causa de uma prova da escola que a gente quer fazer, quer passar, tirar uma nota boa, principalmente em matemática, que é a dificuldade de todo mundo, não é mesmo? Se você é bom em matemática, cara, isso é um dom de Deus. Isso é um dom de Deus. Tia Alanis concordando, é um dom de Deus se você é bom em matemática. Agradeça ao Senhor, tá bom? Mas ali às vezes a gente fica angustiado, ou porque seu pai e sua mãe não estão bem, quando os meus pais também não estão bem, eu fico bem triste. É algo que angustia muito meu coração. Só que nesses momentos, crianças, a gente precisa orar. A oração não é somente a gente pedir algo ao Senhor, é nós estarmos perto de Deus. Ali a gente não deve só orar por uma obrigação. Jesus, ele não quer que a gente ore por obrigação, mas que isso se torne uma disciplina na nossa vida. A tia está lendo um livro, chamado Até Que Nada Mais Importe. E ontem, né, no caso, hoje a gente está gravando no dia 7, esses cultos, mas ontem, no caso, no dia 6, eu estava lendo esse livro e justamente estava falando sobre um capítulo sobre oração. E ali o autor, ele cita algo muito interessante. Ele fala que primeiro a oração nas nossas vidas, ela é uma obrigação, porque a gente entende que a gente precisa fazer. É algo novo. Quando a gente vai começar a fazer algo novo, primeiro ela é uma obrigação, para depois se tornar uma disciplina na nossa vida. Então, o que é a disciplina? A gente fazer aquilo todos os dias. E ali ele falou justamente sobre isso. Primeiro a oração, ela é uma obrigação na nossa vida. Depois ela passa para outra etapa, que é a disciplina. E depois dessa etapa vem a última, que é a oração prazerosa. A gente ora porque a gente tem prazer. Aquilo é algo natural para nós. Ali a gente sente até saudade quando nós não oramos. E para Jesus também era assim. Jesus, ele orava porque era algo prazeroso. Jesus já estava nesse terceiro estágio, porque ele sabia que ele dependia do Pai. E tem até alguns capítulos da Bíblia, em Mateus, em Marcos, João, nos evangelhos, que fala que Jesus, ele estava no meio da multidão, curando as pessoas, mas ele saía porque ele precisava orar, ele precisava falar com Deus. Então, independente da situação que a gente passa na nossa vida, independente do que a gente está fazendo, independente de quantas pessoas a gente está rodeado, nós precisamos separar um tempo com Deus, nós precisamos orar, nós precisamos expor ao Senhor aquilo que está dentro do nosso coração. Talvez você pergunte, tia, mas Deus sabe tudo aquilo que está no meu coração. Sim, o Senhor sabe, porém Deus, ele tem prazer em ouvir a gente contar para Ele, porque é igual um amigo. Quando a gente está num relacionamento de amizade, a gente tem prazer em contar para os nossos amigos aquilo que aconteceu conosco no nosso dia, na escola, em casa, no que você fez nas férias, um jogo novo que você jogou e você achou muito legal e você quer que ele jogue também. Então a gente quer compartilhar, e com Deus é a mesma coisa. Nós precisamos compartilhar, e Jesus, ele entendia isso, que ele precisava compartilhar as emoções dele, os problemas dele. E algo interessante, gente, até o Filho de Deus, Jesus, passou por momentos difíceis, e nós também passamos, e a gente precisa estar pronto para quando esses dias difíceis chegar. Jesus, ele tinha algo que consolava a mente dele, o coração dele, que era a oração. Ele sabia que ele iria morrer na cruz, ele poderia se afastar, ficar quieto, ou ele poderia dar uma festa para comemorar o seu último dia de vida. Tudo bem que ele iria ressuscitar, porém para aqueles homens ali ao redor dele, seria o último dia de vida. Ele poderia dar uma festa, ele poderia fazer qualquer outra coisa, porém ele preferiu ir orar, se preparar para aquilo que ele iria fazer. E os seus discípulos estavam dormindo, e isso decepcionou muito Jesus. Jesus os acordou ali, balançou eles e falou: vocês precisam orar comigo, vocês precisam perseverar em oração. Então, crianças, a gente não precisa orar só um momento. Aqueles discípulos, eles não aguentaram orar nem uma hora, ali interceder pela vida de Jesus. E Jesus ficou muito chateado com isso, porque Jesus, ele espera que a gente tenha o prazer em orar, o prazer em falar com Ele, até mesmo nos momentos que a gente estiver muito triste. E ali Jesus, ele estava muito aflito, ele continuou a orar, e por 2 vezes ele foi ver como seus discípulos estavam. Eles estavam dormindo, ele acordava eles, falava: vocês precisam orar por mim, vocês precisam perseverar em oração. E chegou um momento onde Jesus, ele iria ser preso. E ali Judas, ele deixou, mas o espírito maligno entrar dentro do coração dele. E ali ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Só que aquelas pessoas que ele tinha vendido Jesus não o conheciam. Então os discípulos estavam ali junto com Jesus no monte, orando no Getsêmani. E ali os soldados romanos junto com Judas chegaram. E o que Judas tinha tramado com eles? Ele falou assim: olha, já que vocês não o conhecem, eu vou chegar até ele e vou beijar o rosto dele para que vocês saibam a quem vocês deviam prender.
Então olha que interessante, Judas, ele deixou Satanás tomar conta do coração dele, porque ele não vigiou em oração. Quando nós vigiamos em oração, o Senhor, ele nos deixa atentos. Ali o espírito de discernimento vem sobre a nossa vida. A gente consegue discernir quando Satanás está agindo. Vocês acreditam, crianças? E a gente deve pedir isso ao Senhor desde cedo, para que a gente não caia nas armadilhas de Satanás. Assim como ele fez com Judas. Judas, ele caiu numa armadilha de Satanás, porque ele não perseverou em oração. Em nenhum momento na palavra de Deus nós vemos escritos Judas orou. Em nenhum momento a palavra de Deus cita que Judas, ele tinha intimidade com Jesus. Não cita, mesmo ele andando com Jesus, Judas não tinha intimidade, porque ele tinha um problema. Ele tinha problema com o dinheiro. E ali ele deixou o espírito maligno tomar conta do coração dele. E ali ele chegou perto de Jesus. E olha como Jesus é, gente, independente do nosso erro, independente do momento que a gente esteja passando, independente até mesmo se a gente culpa a Deus às vezes. Muitas vezes a gente culpa o Senhor. Ah, Deus, mas não aconteceu do jeito que eu queria. Por que você fez isso? Muitas vezes a gente culpa o Senhor porque a gente não entende. Mas eu quero dizer para vocês que Jesus, independente da situação, o amor dele por nós é imutável, não muda. A palavra de Deus diz que o amor do Senhor não tem variações, o amor do Senhor é infinito. E ali quando ele vê Judas, ele chama Judas de amigo. Gente, Jesus, ele sabia que Judas tinha traído ele? Sabia, ele sabia do propósito. O Senhor conhecia os corações e os pensamentos daquelas pessoas. Porém, ele não deixou que aquilo o afetasse. Ele continuou no foco, ali que era cumprir o seu propósito. Ele chamou Judas de amigo. Ele perguntou para Judas: Judas, o que foi que você fez? E naquele momento eles prenderam a Jesus. Então, olha, a gente tem aqui 2 exemplos de pessoas que não vigiaram em oração. Pedro, que negou a Jesus, ali quando ele foi para a cruz, perguntaram para ele: Pedro, você conhece aquele que estava andando com você? Você era um dos discípulos? E Pedro disse: não, eu não conheço aquele que está ali. Pedro por 3 vezes negou a Jesus, e cumpriu-se a palavra que Cristo tinha dito, porque ele também não vigiou em oração. Pedro estava preocupado com outras coisas. Em vez de ele estar preocupado em orar e interceder pela vida do mestre, que estava indo para a cruz, ele estava preocupado com outras coisas. E Judas deixou ali o inimigo tomar conta do coração dele. Então olha que interessante, crianças, a oração, ela nos protege desses males. Então, crianças, a oração, ela é como um colete que nos protege dos ataques do inimigo. Então durante essa semana eu quero te encorajar, a você que está passando por momentos difíceis e também que você não está, orem, busquem ao Senhor. Lembrem-se que Jesus, ele nos ensina a nós orarmos, ter uma vida de oração e uma vida com Deus. Amém? Então, essa foi a nossa palavra de hoje. Esperem, fiquem aí que eu já volto, hein? Quero ver se vocês vão aceitar o que eu vou fazer agora. Então, simbora! Oi, crianças, tudo bem com vocês? Estamos aqui por uma parte muito legal. Olha quem eu trouxe comigo. Oi, gente! Gente, a tia Sabrina falou de uma palavra muito legal. Vocês gostaram da história que a tia Sabrina contou? Bom, gente, a gente está aqui por uma parte muito legal. Aqui temos a tia Sabrina comigo. Oi, gente! E ela vai me ajudar. Antes era eu que ficava segurando o microfone, agora ela vai segurar o microfone para mim fazer a dinâmica com vocês. Muito legal. Então vamos lá. Segura aqui, tia Sabrina. Beleza, viu, gente? Vamos lá. Bom, gente. Calma aí. Agora ela tá mais alta que eu, então tá complicado, sabe? Agora é ela que me chama de baixa, tá vendo? Olha que peleja. Aqui, gente, nós temos o quê? Um copo. Esse copo representa uma pessoa. A vida dessa pessoa, ela está totalmente destruída. Ela está com problemas na casa dela. Podemos dizer que é uma criança. Ela está com problema com os amigos. Ela desobedece. Ela briga. E aí o coração dela vai ficando como? Ficando todo destruído, como esse copo, né? E se a presença do Senhor, ela vem sobre a vida dessa pessoa, não tem como, né? Por quê? A presença do Senhor, aqui representa a presença do Senhor. A água representa a presença do Senhor. Se a presença do Senhor, ela entrar dentro dessa pessoa, não vai ficar. Essa pessoa, ela até tenta se preencher com as coisas do mundo, ela tenta se preencher com brincadeiras, brincando, mas ela não consegue
mesmo assim, ela não consegue. A única forma dessa pessoa ela se preencher é como? É tendo fé no Senhor, é se posicionando, é pedindo perdão para o Senhor pelos erros dela, pelos atos ruins que ela fez, pela desobediência. E aí sim, quando ela pede perdão, ela tem fé. Quando ela vai lá e fala, Senhor, olha, me perdoa. Quando ela pede perdão para os pais, ou pede perdão para alguém que ela fez, né? Muita gente fala assim, chutou o cachorro. Quando ela faz isso, o Senhor perdoa ela. E ali o Senhor, ele vem e dá uma nova vida para essa pessoa. E assim, sim, essa pessoa, ela pode ser completamente cheia do Senhor. Por quê? Porque ela é totalmente restaurada. Ela é uma pessoa totalmente nova. Quando o Senhor vem, o Senhor transforma essa pessoa. Aí sim ela pode sentir novamente a presença do Senhor. Aí sim ela pode voltar a sentir a presença do Senhor no coração dela. O Senhor vai estar ali, lado a lado com ela. Todas as vezes que ela precisar, quando ela precisar de ajuda, ela pode pedir para o Senhor, porque ela tem um coração totalmente puro. Então, nós temos essa pessoa, quando ela é transformada, quando ela convida o Senhor para andar com ela, ela tem um coração transformado. A vida dela é totalmente transformada e restaurada. E quando ela tem fé. Amém? Gostou da dinâmica, tia Sabrina? Sim, meus queridos. Então é isso, criança. Espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido e que vocês fiquem com isso aí. Se você estiver desobedecendo, pecando, peça para o Senhor restaurar o seu coração. Amém, crianças? É isso, crianças. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Compartilhe com seus amiguinhos. E é isso. Um beijo da tia Gabi, um beijo da tia Sabrina. E a gente ama muito, 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 muito vocês. E a tia Sabrina vai fazer. Então vamos lá, hein, gente? Finalizado o check. Até semana que vem. Tchau, crianças. Oh, ai. Venha, vem. O espírito maligno. Eu ia falar o Espírito Santo, nada a ver, né? Gente, aqui nós... Ela tá assim, ó. Beleza, viu, criança? Que história você contou? Você lembra? Limpes e... Limpes? Fazer uma pelícia. Beleza.